Olá, meus amigos, boa noite para nós. Iniciamos mais um encontro do nosso estudo em torno da obra Depois da Morte, escrita por Leon Denis. É com muita alegria que nós daremos início a mais um momento de troca de experiências e de aprendizado. Espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo. Vejo aqui que algumas pessoas já colocaram mensagens no grupo, né? Boa noite então para todos vocês. E tem algumas perguntas. Eu vou pedir para vocês que estão me enviando perguntas mais específicas, como é o caso do Edenilson e outras pessoas que já me enviaram por e-mail, que mande mensagem através do meu e-mail, que é vinicius.lara@yahoo.com.br. Através desse e-mail, eu vou escrever aqui para vocês. Através desse e-mail, a gente pode depois fazer uma reunião, um encontro, só para tirar dúvidas e eu falo com profundidade dos temas que vocês estão me pedindo. Tá certo? Hoje, amigos, então, nós vamos continuar no capítulo, se eu não me engano, 6 do livro, que é aquele em que Leon Denis trata para nós do cristianismo. Espero que vocês não se importem de que eu tome um chazinho enquanto eu faço o estudo. Nós vimos na última segunda-feira um pouco do contexto, do cenário que antecede o início dos ensinamentos de Jesus. Então, Denis aponta um pouco para as tradições, falamos um pouco dos essênios, falamos um pouco do nascimento de Jesus, o que ele poderia significar. E hoje nós vamos tentar dar uma ênfase maior, de fato, para os ensinos do Mestre. Ou seja, aquilo que Jesus falou para nós, como falou, e o que significou para a humanidade esse conjunto de orientações recebidas a partir do Cristo. Tá bom? Então nós vamos começar um trechinho lá no livro, que vai dizendo assim: o Sermão do Monte resume todo o ensinamento popular de Jesus. E de fato isso é algo incrível. Quando a gente lê os evangelhos, e os evangelhos são compilações de eventos acontecidos ou supostamente acontecidos na vida de Jesus. Se você se decidir por estudar um pouco da história do cristianismo, você vai ver que os pesquisadores da área apontam a existência de um documento chamado de Fonte Q, ou em algumas outras linhas de pesquisa, essa Fonte Q é associada ao proto-evangelho de Mateus, que seria algumas anotações que surgiram antes do evangelho de Mateus, como a gente conhece hoje. E esses textos, que comporiam uma espécie de pré-evangelho, são diferentes daquilo que a gente conhece. Nesses textos, a gente não tinha histórias de Jesus, a gente tinha aforismos, falas, né? Algo muito próximo do que a gente vai encontrar no Evangelho Gnóstico de Tomé. O Evangelho Gnóstico de Tomé é uma série de orientações que Jesus teria dado para os discípulos depois que ele reaparece no terceiro dia após a crucificação. Então quase todos os trechos, os versículos do Evangelho de Tomé começam assim: e Jesus vivo disse, e aí tem um ensinamento. Se você olhar com calma, e na semana passada eu indiquei para vocês um livro do Hermínio Miranda, chamado Evangelho Gnóstico de Tomé, muitos pedacinhos que estão lá em Tomé também vão aparecer em Mateus, também vão aparecer em Lucas, nos outros evangelistas, mas não como a história narrada e destrinchada pelos evangelhos canônicos.
Aqui a gente tem que ter essa clareza. É bem provável que parte das histórias que a gente conhece, como nós conhecemos, não sejam de fato anotações dos discípulos e talvez não tenham sequer acontecido daquela maneira. Há grande chance de que se tratem de uma enxertia doutrinal que surge lá pelo final do século I, quando os discípulos que haviam convivido com Jesus desencarnam. E aí as pessoas que permanecem cuidando do cristianismo precisam recontar a história. Já não há mais nenhum dos apóstolos, então, vivos na matéria. Esse texto passa a ser escrito. E ao escrever o texto, algumas coisas são colocadas ali entre os ensinamentos de Jesus para que as pessoas tivessem uma memória do que aconteceu. É muito interessante porque Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, aponta um pouco para isso. Quando nós vemos no decorrer da trama um conjunto de anotações de Mateus ao qual Paulo vai ter acesso e vai caminhar com ele, viajando e pregando o Evangelho. Essas anotações de Mateus seriam esse proto-evangelho. Eu estou dizendo tudo isso para a gente entender que no conjunto de textos que a gente chama Novo Testamento, nós vamos ter pelo menos, talvez 3 níveis ou 3 tipos de ensinamentos dados pelo texto. Não por Jesus, pelo texto. Nós temos um conjunto de ensinamentos que é voltado para a configuração da eclésia ou da igreja. Então eles vão tratar de questões formais, né? Vão justificar a crença de que Jesus é o Messias judaico, vão justificar o batismo em alguma medida, vão justificar uma série de comportamentos que depois vão ser empregados como sustentáculos da igreja. Nós temos alguns ensinos, esses já mais próximos de Jesus, que são ensinos morais, mas de uma moral mais primária, ainda próxima à moral de Talião. Olho por olho, dente por dente, ou seja, faz o bem volta para você, numa lógica muito concreta, que serve para ensinar espíritos infantis, como nós, o melhor caminho para acessar as verdades espirituais. E nós vamos ter um coração, uma essência, a seiva dos ensinos crísticos, que vão falar da nossa busca pela identidade divina. O que Jesus ensinou de fato foram essas 2 últimas categorias. A primeira, provavelmente, é toda feita de rearranjos dos seus alunos no fim do século I, que desejavam dar um caráter mais sistêmico, institucional para o cristianismo. Algo que Jesus mesmo nunca fez. E dentre todos os ensinamentos que o mestre vai nos apresentar, Denis aponta com muita propriedade, que o Sermão da Montanha é o centro espiritual do ensino do mestre. Se nós não tivéssemos acesso a nenhum outro texto, a nenhum outro escrito, a nenhum outro evangelho, e lêssemos unicamente o Sermão do Monte, toda a sabedoria de Jesus estaria preservada. Nossa, eu estou olhando ali, meu ombro está torto. Olha, eu tenho que me cuidar. Toda a sabedoria de Jesus estaria preservada. Porque é no Sermão do Monte que ele vai resumir os aspectos mais fundamentais dos seus ensinamentos, né? É quando ele vai pegar aquilo que a princípio seria difícil para que as pessoas comuns acessassem, e ele vai decodificar numa fala muito simples, muito fácil, muito acessível, né? E o Sermão do Monte, ele tem uma característica fantástica.
A gente vinha falando sobre as doutrinas anteriores ao cristianismo, né? As doutrinas secretas. E nelas a gente viu que havia um espaço muito grande dedicado aos ritos e às iniciações, né? Eu vi aqui que um companheiro me perguntou sobre as iniciações na Umbanda, as iniciações em outras tradições espirituais. Bem, até ali, na Umbanda não, perdão, no Candomblé, até Jesus, a gente podia imaginar que esse rito, que essas fórmulas, que esse comportamento todo exterior tinha um grande valor, né? E Jesus destrói isso. Jesus vai dizer que o brilhantismo externo não cumpre papel de evolução para nós. Percebe? Ele vai dizer que não é porque você tem uma intelectualidade muito grande, não é porque você domina ritos, não é porque você tem todas essas faculdades um pouco mais amadurecidas, que isso faz de você uma pessoa melhor. Jesus vai dizer e vai ensinar que a felicidade e a evolução do espírito só podem vir através da humildade, da bondade e da caridade. Na verdade, todo o ensino de Jesus, desde os seus graus mais iniciantes ou primários, até os graus mais elevados e, portanto, profundos, vão se pautar em humildade, bondade e caridade. E Denis vai fazer um desdobramento disso, apontando para nós que esse estado de felicidade, esse reino dos céus, quando a gente olha para a humildade que conduz a ele, a gente está olhando, na verdade, para a capacidade do sujeito subjulgar os sentidos e as paixões, tornar-se simples. Denis vai fazer também a analogia que o que ele chama de bondade está relacionada ao perdão das ofensas, e a caridade relaciona-se ao amor ao próximo. Então, quando a gente fala autodomínio, perdão e amor, esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo que Jesus ensina para nós. Isso tudo vai estar sintetizado exatamente no Sermão da Montanha. Sobretudo, quando ele nos apresenta de forma bem incomum as bem-aventuranças. Às vezes a gente não entende com clareza quando a gente lê lá no texto. E o Sermão do Monte está completinho nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, né? A gente não entende muito bem quando aquela fala, às vezes, nos apresenta bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados esses ou aqueles. E o que será que significa bem-aventurado? Uma forma simples de traduzir a expressão é tomar bem-aventurado por feliz. Então Jesus nos apresenta uma série de felicidades do Espírito no Sermão do Monte. Circunstâncias nas quais o Espírito alcança virtude. E a virtude verdadeira, aquela que é modesta, que é silenciosa, que acontece no mundo íntimo do sujeito. Então, Jesus vai dizer para nós que é feliz, por exemplo, o pobre em espírito, ou o pobre de espírito. E aqui eu vou usar com vocês uma pequena tabelinha que eu construí para fazer um seminário de evangelização, quando eu estava apontando para as pessoas o papel do evangelho na evangelização infanto-juvenil, né? Nós temos as bem-aventuranças, e elas apontam para nós, olha, Jesus vai dizer, enquanto explica o Sermão do Monte, felizes os pobres em espírito. Qual que é a consequência da pobreza em espírito ou da humildade, né? Deles é o reino. Os humildes são aqueles que chegam mais rápido nesse estado de espírito que Jesus apresenta para nós como reino dos céus. E qual que é a virtude raiz que está no coração disso, dessa bem-aventurança? A humildade. Depois Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os mansos. E olha que curioso,
Ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Tornando então a mansuetude uma virtude raiz do cristão. Se há mansidão, há perspectiva de diálogo, de crescimento conjunto, de aprimoramento. De outra forma, acontece quando a gente se arma, se defende, não possui mansidão. Jesus vai dizer também que são felizes os aflitos. E isso aqui às vezes é difícil, né? Porque tem gente que pode pensar que Jesus era meio masoquista. Como se ele incentivasse que a gente tivesse prazer com a aflição. E não é isso. Ele vai dizer: felizes os aflitos, porque todo aquele que vive aflição será consolado. Todo aquele que vive aflição encontrará alívio. E essa virtude que está na raiz da bem-aventurança agora é a confiança. Algo que se aproxima até da fé. Porque quando a gente vê que a doutrina secreta, ou seja, aquilo que Denis chama do eixo condutor de toda a religião, aponta para sucessivas encarnações em que o espírito vai aprendendo e se refazendo, a aflição de hoje é o resultado de um equívoco de ontem. E quando há aflição, certamente ela vai dar ocasião a algum consolo. Ali se desperta a confiança. O mestre também nos aponta que são felizes os que têm fome e sede de justiça. E é interessante que ele não diz que quem tem fome e sede de justiça será justiçado. Porque às vezes, quando a gente pensa no justiceiro, o justiceiro ele tende a equivocar-se, excedendo o limite da vendita, né? Da vingança. Jesus diz que quem tem fome e sede de justiça será saciado. Porque quando a alma se eleva, ela não deseja punir a outra. Ela se sacia diante da lei. E a virtude raiz aqui, justiça. Mas ainda há aqueles que são felizes porque são misericordiosos. E eles receberão misericórdia. Isso aqui é fantástico. Trazendo para nós a compaixão como virtude. Porque, vejam só, já repararam como é muito simples nós efetuarmos julgamentos dos nossos irmãos, falarmos a todo canto a respeito de um ou de outro, espalhando mentiras, ou pelo menos meias verdades? Quando, por alguma circunstância, nós saímos da condição de quem fala e somos colocados na condição de quem é alvo dessas ácidas colocações, a sensação é muito ruim, a angústia é grande, é real. E olha como é que Jesus diz: se você tem misericórdia, ser feliz, porque terão misericórdia com você. Olha como é que é interessante, né? Por isso que Denis vai apontar com muita clareza que Não falei, Luísa. Já te digo, já te respondo. A gente pode dizer com muita clareza que o Sermão do Monte é o eixo do cristianismo. Ainda há, e aí vejam que vai aumentando a felicidade, não é? A consequência da virtude, na medida que a gente vai se aproximando do fim das bem-aventuranças. Jesus vai dizer: feliz o puro de coração, porque verá a Deus. E aqui a virtude é a pureza ou a simplicidade. Eu precisaria de horas para explicar para vocês esse conceito de pureza. Por que é o puro que vê a Deus? E o que faz com que o puro veja a Deus? Né? Então a gente vai guardar isso para um outro momento. Mas por hora é interessante a gente se lembrar disso. Feliz também é quem promove a paz, porque vai ser chamado filho de Deus. É reconhecido como filho de Deus, tendo como virtude raiz a empatia, né? E por fim, feliz quem é perseguido pela justiça, porque dele é o reino. E aqui a virtude raiz é a coragem. Quem é perseguido, quem é cobrado, paga. Se quita com a lei. Se você se quita com a lei, você acessa o reino dos céus.
De modo que o Sermão do Monte a gente pode resumir como um cacho de grandes virtudes, né? Ele vai nos falar da humildade, mansuetude, confiança, justiça, compaixão, pureza, empatia, coragem. Se a gente puder dedicar um tempinho da nossa semana para ler o Sermão do Monte, todas as semanas, nós vamos ter grande desenvolvimento espiritual. Eu vou responder algumas perguntas aqui, rapidamente. O livro que você me pergunta, Luísa Medeiros, que é o Cristianismo e o Espiritismo do Leon Denis, é muito bom. Ele tem um pouco de defasagem em relação aos conhecimentos históricos e acadêmicos que falam ou que tratam do cristianismo, porque ele foi escrito há bastante tempo, né? Mas, de maneira geral, ele não possui nenhum problema, ele é muito bom, vale a pena estudá-lo. O Sander pergunta... Não, perdão, não é o Sander ainda não. O James Francisco pergunta sobre a relação do espiritismo com a maçonaria. Existiu durante bastante tempo. Inclusive, há uma dúvida histórica se Kardec teria sido maçom ou não. Eu preferiria abordar isso aqui num outro momento. Talvez nesse encontro nosso para tirar dúvidas. Se você tiver alguma pergunta mais específica, James, assim, algo que você leu, que você gostaria que fosse comentado, ou algo que você ouviu, manda no meu e-mail, que eu vou separar essa questão para a gente poder tratar dela no tempo oportuno, tá? Então, sobre as virtudes que a gente vem vendo até aqui, a gente vê que o Sermão do Monte é a manifestação da alma de Jesus, é como se ele se transfigurasse para nós. Há a transfiguração no Tabor, né, onde ele está junto com Pedro, João, Tiago, mas há a transfiguração para nós que não estávamos lá presentes. E a transfiguração, o retrato da alma crística ou da alma de Jesus, são as bem-aventuranças. E Denis começa dizendo, olha, aqui está Jesus. Agora, é claro que ele não ensinou só no Sermão do Monte. E é interessante pensar que, às vezes, a gente vê num filme, ou imagina na cabeça, que o Sermão do Monte foi algo glorioso, que Jesus subiu na montanha e que milhares de pessoas se assentaram para ouvi-lo. Provavelmente não foi assim, né? Provavelmente Jesus estava no monte, algumas pessoas, não sabemos precisar o número, estavam acompanhando, e ele simplesmente se pôs a falar, como se fosse um poeta declamando o poema da vida. Isso os espíritos superiores fazem com precisão. Então ele ensinava sempre amorosamente, muito terno, sabendo que cada palavra ocupa um lugar na organização do mundo psíquico de quem ouve. Os espíritos superiores não desperdiçam palavras. E Jesus ensinava assim. Consta para nós, na carta atribuída a Públio Lentulus, que as pessoas que falavam com Jesus eram forçadas ou a amá-los ou a temê-lo. Tamanho magnetismo que irradiava do mestre. Diziam os que conviviam com ele, e Públio Lentulus redige, que o semblante do mestre, quando era terno, fazia chorar. E quando era firme, causava temor. Por que isso? Porque os espíritos superiores não têm o verniz social que a gente usa. Então eles tentam comunicar para nós sempre as melhores oportunidades para que a gente se apegue à verdade. Se eles vão usar a rigidez, se eles vão usar o temor, se eles vão usar a doçura, vai depender das circunstâncias, né? E isso é importante que fique claro, porque a gente tende a achar que Jesus era uma espécie de samambaia. Eu acho que a gente não acha isso mesmo. Foi só uma piada. Mas a gente tende a achar que espíritos superiores são sempre assim meio em câmera lenta e que não tem vigor nas suas expressões. Eu me lembro da novela da década de 90, A Viagem, em que os espíritos superiores eram todos muito pomposos, falavam com calma e impostação de voz,
como se os espíritos ficassem despersonalizados. Não acontece isso na realidade. Os médiuns são capazes de testemunhar como os espíritos superiores mantêm o seu vigor e mantêm a sua intensidade. Jesus a tinha, e tinha muito mais do que a gente pode imaginar, porque ele era um espírito puro. A matéria não oferecia nenhuma barreira para que ele expressasse a vontade de Deus naqueles momentos em que esteve com a gente. Então, há momentos em que Jesus é muito rígido, muito firme. Nesses momentos, ele sempre está repreendendo os fariseus. Quando ele lidava com o povo, com as pessoas comuns, na maior parte das vezes, ele era muito terno, muito generoso, porque reconhecia a angústia daquele que ouvia. Né? Na dúvida, faz o bem, nos diz Bezerra de Menezes através da psicografia de Divaldo Franco. Jesus, como um espírito superior, reconhece que a primeira coisa que você faz diante do sofrimento é tentar diminuir o sofrimento. Não adianta você dar um sermão, não adianta você, tentar apresentar para aquele espírito uma outra realidade se ele sofre. Primeiro, cuida-se do sofrimento. E Jesus foi tão amoroso com as pessoas. Há situações que, quando a gente tenta imaginar como aconteceram, são curiosíssimas. Pensa bem quando Jesus cura a mulher hemorroíça, aquela que tinha um sangramento que não estancava. Ele andando no meio da multidão, os discípulos tentando ali protegê-lo, porque todos queriam tocar no Mestre. Jesus estanca a caminhada, olha em derredor e diz a Pedro: alguém me tocou. Pedro responde para ele: mestre, está todo mundo te colocando a mão. Você está andando no meio da multidão. Alguém me tocou diferente, como nos conta Amélia Rodrigues, né? Alguém me tocou diferente, eu senti sair virtude de mim. E aí a mulher hemorroísta se apresenta. Vejam que coisa incrível. Que sensibilidade. O menor versículo do Novo Testamento é aquele que fala de Jesus quando chega à casa de Marta e Maria, no momento em que Lázaro teria falecido. E o versículo diz: e Jesus chorou. Há pessoas que têm imensa dificuldade de imaginar que Jesus choraria. Como se o choro por si só fosse sinal de fraqueza ou de inferioridade. Jesus dá uma demonstração bela de como ele sente a dor das irmãs. Ainda que como um espírito de vanguarda, não visse a morte como fim. Soubesse o que viria depois para Lázaro e para todos eles. Mas Jesus chora. Então, é interessante e importante que fique claro para nós. Diante da dor, diante da angústia, diante do medo, o que nos cabe é sermos generosos. No entanto, Jesus foi ríspido várias vezes. Né? Eu não vou comentar aqui o caso dos vendilhões do templo. Não há um consenso entre os estudiosos da área. Alguns dizem ser uma enxertia, uma interpolação, de modo que Jesus não poderia quebrar o templo, isso seria a ação de um espírito inferior. Eu particularmente não partilho dessa ideia. Acredito e tenho convicção de que Jesus teria derrubado a mesa dos cambistas no templo. Mas Jesus tem um traço muito marcante. Né? Quase todas as vezes que ele é ríspido com o fariseu. E quem é o fariseu? É aquele que conhece a lei, que conhece o ensinamento, mas que se apega às práticas externas. Né? É aquele que sabe o texto sagrado quase de cor, mas está apegado a questões como lavar a mão, a questões como não curar no sábado. E Jesus vai dizer que os fariseus, eles geram um problema para o fiel. E aqui nós temos que prestar muita atenção. Vou até me assentar melhor na cadeira. Os fariseus causam um problema para o fiel. Porque o fariseu ensina
caminho para a libertação do sofrimento de maneira errada. Ele ensina que a libertação vem por uma prática exterior. É quase como quando a gente vai assistir uma palestra na casa espírita e nos é enfiado goela abaixo um livro para a gente comprar. Porque o médium, o palestrante, lançou um livro. Né? É quase como se a gente acreditasse que é preciso frequentar esse ou aquele lugar diferente para encontrar Jesus, que é preciso estar na presença de um homem público, midiático, como a gente vê isso crescer entre os aventureiros do Espiritismo. Os fariseus ensinam para quem está sofrendo um caminho que não leva à libertação do sofrimento. Aí está o problema. E Jesus nunca foi conivente com isso. Nós também não devemos ser. Talvez a gente não deva brigar, sabe? E eu digo isso com uma reflexão grande na cabeça. Como alguém que já discutiu muito por esses problemas. O melhor que nos cabe fazer é construir um espaço de prática na nossa casa espírita em que a gente possa tentar manter acesa a simplicidade da moral do Cristo. Porque, por afinidade, as pessoas vão encontrar esse espaço de trabalho e de alimentação espiritual. Mas os fariseus foram um problema no tempo de Jesus e continuam sendo um problema para a cristandade contemporânea. Quando a gente pega um atalho, um suposto atalho para a salvação, muita coisa dá errado. Muita coisa dá errado. Isso é muito perigoso. Jesus era tão sagaz quanto a esses homens. Deixa eu ver aqui o que vocês vão colocando. A Elizabeth Rufino aqui fala que nas minhas falas eu falei sobre os iniciados de algumas religiões antigas e ela pensa que o Espiritismo também existe essa preparação, mais ou menos, sabe, Elizabeth? Não deveria existir, não da forma de iniciação, mas em alguns lugares acaba tomando essa feição, né? Em alguns lugares acaba tomando essa feição. Os fariseus diziam então, o sujeito vai se salvar se ele fizer jejum, se ele fizer retiro, se ele fizer oração, se ele se afastar do mundo, porque o mundo é impuro. E Jesus diz para eles, olha, não é o que entra na boca do homem que faz mal para ele, é o que sai. Jesus vai desconstruindo a formalidade externa da prática espiritual, gente. Aqui está o tesouro. Por isso é tão difícil ser cristão. Porque ser cristão, conforme as igrejas cristãs quase sempre construíram para nós o cristianismo, é simples. Você tem um monte de coisa para se apegar. Ser cristão, como Jesus nos ensinou, é dificílimo. Não tem rede de proteção. A rede de proteção é o contato da alma com Deus. Então não é o que entra, que faz mal para o homem, é o que sai da boca. Jesus então solapa as práticas externas. Não é a roupa que você veste, não é o poder aquisitivo que você tem, não é a condição social em que você vive, não é a sua habilidade ou a sua capacidade de ouvir centenas e milhares de ensinamentos. Não é isso que te leva para Deus. É o que você faz, né? É o que sai de você. Os fariseus vão dizer também,
Nós temos que orar longamente, em público. As pessoas devem ver que nós somos afetadamente oradores e tal. E Jesus vai dizer, olha, vosso Pai que está nos céus, Ele sabe o que você tem necessidade antes de você pedir. A oração não é um petitório. A oração é um estado de você tentar entrar em comunhão com Deus. Porque Ele já sabe da tua necessidade. Você tem que saber o que Ele espera de você. Jesus vai desmontando esses castelos, essas muralhas de religião exterior. Há ainda uma certa postura em relação ao Senhor que é digna de nota, porque o Cristo, embora ele não vai ser um crítico ferrenho do sacerdócio, né? Ele vai orientar o leproso que se cura, que vá ao templo e apresente os rituais devidos para alguém que houvesse se curado. Jesus não incentiva o sacerdócio, né? Ele não incentiva a prática de um intermediário entre você e Deus. Esse intermediário não precisa existir. Seja ele padre, seja ele pastor ou seja ele médium. Ele não precisa existir. A partir de Jesus, o contato é do Filho com o Pai. E é interessante porque ele reconhecia o valor das instituições e ele reconhecia a importância de que esses papéis, em alguma medida, fossem preservados. Então, quando ele está em público, ele vai ensinar uma oração para se fazer em público, né? Que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é trazida por Jesus para aqueles que oravam na sinagoga. Vai falar para aqueles homens, olha, recolhe-te no teu quarto, teu pai que vem em segredo. Ele vai ensinar o Pai Nosso. Agora, quando ele está encontrando lá com a mulher samaritana, na beirada do poço, ele fala de uma outra forma de oração. Ele diz então que a oração verdadeira é aquela que é feita em espírito. E que o Pai procura aqueles que sejam capazes de adorá-lo também em espírito, dizendo que Deus é espírito com E maiúsculo. Deus é vida. Deus é muito maior do que uma formalidade. Vocês vejam que aqui Jesus usa uma outra denominação, ele não usa nem somente o termo Pai. Ele diz que o Pai é algo além dessa nomenclatura humana. Isso ele vai ensinar reservadamente, é a oração silenciosa. É algo que conecta você com Deus. Então Jesus foi um demolidor da cultura religiosa como a gente está acostumado. Vocês ouviram o trem aí, né? Hoje ele está passando bem mais do que de costume. Quando a gente olha para alguns demolidores da modernidade, né? A gente tem, sobretudo, 3 grandes demolidores para quem estuda as ciências humanas, né? As pessoas têm o Karl Marx, que vai ser tido como um demolidor da sociedade tradicional, né? A gente tem o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo, que vai ser um demolidor do pensamento como é que eu vou dizer? Da filosofia clássica, vamos dizer assim. O pensamento do Nietzsche, ele vai desconstruir muito do que a gente entendia como moral, como correto, como religioso e tal. E a gente tem o Freud, que é um outro demolidor, que vai ampliar bastante o horizonte de percepção que o sujeito tem a respeito da sua própria casa mental. A gente olha para esses indivíduos e pensa, são grandes demolidores, porque a gente não olhou para Jesus com calma. Jesus foi o maior demolidor da sociedade humana. O que nós fizemos com ele depois foi emendar o vaso quebrado
pintar de outra cor e colocar na sala para enfeitar, como se Jesus não o tivesse descartado. Mas o mestre em si foi um grande demolidor. A religião para ele era íntima, era coração, não era formalidade. Não era formalidade. Isso às vezes angustia a gente. Porque a gente se esconde na formalidade. A gente se esconde no rito. E se a gente depõe uma oferenda no templo, como Jesus nos fala, mas está brigado com o irmão, a oferenda imediatamente perde valor. O rito só tem lugar de ser se a consciência estiver tranquila e alinhada com Deus. Porque aí o rito só vai fazer o papel da memória. Mas o rito não substitui a ação no bem. E isso é um desafio nosso. Sair do campo da ritualística e entrar no campo da ação. Além disso, Denis aponta para nós que nos ensinos de Jesus já aparecem os rudimentos da doutrina dos espíritos, como quando ele orienta Nicodemos, falando a respeito do nascimento. Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. E aí a teologia tradicional vai enxergar esse nascimento como um nascimento íntimo, moral, uma renovação de caráter. Mas isso não fica tão claro, né? Há ainda outras passagens mais interessantes, como quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito da vinda de Elias. Vocês se lembram? Os discípulos perguntam para ele: olha, o povo, os profetas dizem que antes do Cristo vir, do Messias vir, Elias teria que voltar. E por que Elias não voltou? O povo não entendia com muita clareza a reencarnação, né? E aí Jesus responde para eles: eu digo em verdade que Elias já voltou, mas vocês não reconheceram. E aí o evangelista registra: e Jesus estava se referindo a João Batista. Inclusive, há um trecho do Evangelho que muita gente não compreende muito. E é só o ensino da reencarnação que dá para nós a chave. Jesus vai dizer para os alunos dele assim: em verdade, eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se lembram desse trecho do Testamento, do Novo Testamento? Sem a reencarnação a gente não entende. Quem é nascido de mulher, gente? Nascido de mulher é quem está sujeito à lei de causa e efeito. Nascido de mulher é aquele que reencarna. Então Jesus está dizendo para os alunos assim: olha, dentre aqueles espíritos que precisam reencarnar, portanto, espírito superior lá na escala espírita de Kardec, João Batista é o maior. Mas o menor no reino dos céus, ou seja, o menor espírito puro, que já não precisa reencarnar, é maior do que ele. Olha como é que tem ali a semente do ensinamento espírita. Denis vai usar uma expressão muito curiosa. Ele vai dizer que, ao nós nos apropriarmos desse conjunto de saberes, a gente começa a entrar no reino do Cristo. Mas não é qualquer Cristo. A expressão que ele usa é um reino do Cristo social. Olha que coisa. Que seria uma síntese de justiça, verdade e amor. O Cristo social, esse reino do Cristo, né, quando se manifesta no mundo, é a diminuição da desigualdade, da violência, da agressão mútua, né? E é muito curioso ele usar essa expressão, né, Cristo social.
Porque o Cristo não está ligado com aqueles que estão fartos, saciados, sãos, que têm riqueza, poder. Jesus vai falar para eles. Mas a orientação que ele dá para aquele jovem que deseja segui-lo é: vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. A orientação que Jesus dá para o poderoso do mundo é que use o poder para cuidar do mais fraco. Mas Jesus veio para os fracos. Jesus veio para os que são doentes. Jesus veio para os que precisam de médico. Jesus veio para o povo. Por isso que o Cristo, quando implanta um reino, esse reino é social. É para todas as pessoas. Mas, sobretudo, para as pessoas mais simples. Não interessa a denominação religiosa, não interessa o lugar do mundo, não interessa nada disso. Interessa que, diante do Evangelho, a primazia é do sofredor. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Elizabeth Rufino, ela está fazendo uma pergunta aqui. Vinícius, Jesus realizou algumas manifestações como parou a tempestade, andou sobre o mar, multiplicação de peixes, entre outros. Em que sentido ele realizou esses feitos? Nos chamar a atenção de quê? De que esse mundo que a gente vive, Elizabeth, é um grande jogo de Lego. Sabe? Lego, brincadeira de criança. A gente às vezes vê aquelas coisas fantásticas montadas com Lego, mas é tudo brincadeira. Esse mundo é um castelo de cartas. Não tem existência última para o espírito. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vocês já devem ter assistido algum número de mágica. Nem que seja os números do Mr. M que passavam na TV. Quando o mágico faz a mágica, então levita alguém, é soterrado, enterrado vivo, queimado, cerrado ao meio, nós que somos a plateia, ficamos com os nervos à flor da pele, esperando o desfecho daquela situação. É algo fantástico. Todos que assistem o mágico se sentem expectantes. A única pessoa que não sente nenhuma ansiedade é o mágico. E por que ele não sente ansiedade? Porque ele sabe que aquilo é uma ilusão. Concorda? O mundo como a gente conhece aqui é uma grande ilusão. Nós nos apegamos a ela e achamos que as coisas são rígidas, são fixas, que as coisas elas não se modificam, achamos que tudo é real, muito concreto. Jesus, mas não só ele, outros espíritos também que vieram ao mundo puros, vão pegar a matéria e vão brincar com a matéria como se ela fosse um jogo de Lego, um castelo de cartas. Quando ele faz isso, ele dá um curto-circuito na nossa mente. Como pode alguém que foi paralítico a vida inteira se curar? Como pode um cego de nascença voltar a enxergar? Como pode alguns pães e peixes alimentar a multidão? Como pode um homem andar sobre as águas? Isso dá um curto-circuito na nossa mente. Quando dá o curto-circuito, a gente começa a pensar, existe algo além da matéria. Aí ele fisga a nossa atenção. Então as demonstrações que Jesus dá, desses chamados milagres, né, vão um pouco nessa direção. Certo? Agora, Denis aponta uma coisa que é importante a gente também saber. Muitas vezes a gente acha que os discípulos, os apóstolos de Jesus, tinham total entendimento da vida espiritual, igualzinho o Espiritismo fala hoje. E isso é muito improvável. Né? Eles entendiam rudimentos. Eles tinham assim um rastro dessa sabedoria. Mas isso não estava claro. E Jesus sabia. Tanto que ele vai dizer que depois que partisse, pediria a Deus que enviasse para o mundo um Consolador. Né? A doutrina dos Espíritos. E como que a gente pode dizer que o Espiritismo é o Consolador? É o próprio ensino de Jesus. Jesus vai dizer que o Consolador viria relembrar tudo que ele teria falado e ainda dizer coisas que ele não pôde apresentar porque os homens não compreenderiam. E isso é o Espiritismo. O Espiritismo relembra tudo que Jesus falou,
e apresenta uma série de outras verdades do Espírito que a gente não tinha como saber naquela época. Quando eu digo que os discípulos não tinham como saber de Espiritismo, não estou diminuindo os discípulos, não. Na verdade, eu estou apontando que havia uma circunstância temporal, né, histórica, limitada. Os discípulos eram homens quase todos simples, sem instrução. Eles sabiam pela experiência, mas não tinham teoria. Essa racionalização, essa sistematização do pensamento espiritual vai surgir com o Espiritismo, como a gente conhece, né? Tratando da vida do Espírito, comunicação, método de comunicação. Por isso Jesus promete o Consolador. É bom a gente ter isso claro. A gente acha que os discípulos lá atrás eram espíritas, e não eram. Eles podiam saber de algumas verdades, eles podiam intuir algumas coisas, mas o Espiritismo é um fenômeno do século XIX. A gente não pode ser anacrônico, sob a pena de cometer inverdades. Isso acontece muito quando a gente lê, e eu acho que o Denis vai falar disso um pouco mais para frente, uma história de que a reencarnação foi proibida num concílio católico. Isso não é verdade. A reencarnação nunca foi dogma. O que foi proibido era uma tese de um pensador chamado Orígenes de Alexandria, e a tese de Orígenes ela é a antessala da reencarnação. Quando ela chegar para o nosso estudo, eu apresento para vocês, com calma. Mas, em linhas gerais, essa tese previa a pré-existência do espírito e a obrigatoriedade desse espírito ir entrar no reino dos céus. Então, se ele não entrasse nos céus, ele teria que voltar ao mundo para refazer o seu caminho. Se você soma a pré-existência com uma repetição de experiência no mundo, você tem a reencarnação. Mas nunca foi condenada a reencarnação. Não, ela nunca entrou no campo dos dogmas. Nem a tese do Orígenes, para ser sincero. Ela vai ser seguida por parte da comunidade cristã, mas depois ela é proibida, de fato. Denis, quando está quase encerrando o trecho que nós estamos estudando, porque nós estamos indo agora até o primeiro pontinho que divide o parágrafo. Perdão, parágrafo não, o capítulo. Ele escreve o capítulo em módulos e cada módulo é separado por um pontinho. Hoje nós vamos até o pontinho que encerra o primeiro módulo do texto. Denis escreve assim, que é uma grande síntese do pensamento de Jesus, né? Jesus dirigia-se, pois, simultaneamente ao espírito e ao coração. Aqueles que não tivessem podido compreender Pitágoras e Platão sentiam suas almas comoverem-se aos eloquentes apelos do Nazareno. Essa é a diferença de Jesus. Enquanto antes dele o ensino secreto era guardado em segredo e era entregue a pessoas que precisavam ter uma erudição grande, precisavam ter um entendimento dilatado, Jesus arromba os portões da vida do Espírito, arromba os portões que guardavam esses saberes, entrega para todas as pessoas. E que bom que ele fez isso, porque nós pudemos ter contato com o Evangelho. Que bom que o Evangelho foi pregado a todo canto, porque nós no Brasil, talvez alguém me assista de outro país, mas ainda assim onde você está, se você não estiver em Jerusalém ou na Galileia, nós aqui onde estamos temos notícia de Jesus. Isso é um mérito muito grande. Isso é um tesouro muito grande. Nós não passamos por escola de iniciação, não precisamos passar. A iniciação cristã a partir de Jesus é a iniciação de quem trabalha no bem pelo benefício do seu semelhante. Isso coloca todos nós no rumo da iluminação. É fantástico. É lindo. Então, é isso que faz do cristianismo algo tão especial. É por isso que Denis vai parar no cristianismo e depois ele vai falar sobre materialismo e tal. Porque quando Jesus vem ao mundo, nós também tivemos acesso à verdade. Todos nós. E aí, o que coroa o cristianismo? Como nós somos indivíduos assim bem embrutecidos, a gente não entendeu, né?
quando Jesus ensinava, mesmo vendo ali aqueles efeitos extraordinários que o mestre fazia. Boa parte dos grandes testemunhos vão vir porque Jesus volta do mundo dos mortos, né? Ele se apresenta em corpo espiritual. E aí, quando ele vence a morte, ele inaugura uma esperança sem limite. Porque nós vivíamos temendo a morte. Se Jesus vence a morte e diz que nós podemos fazer a mesma coisa, a morte morreu. E não reencarna. A morte morreu. Se a morte morreu, tememos o quê? Se a morte morreu, por que não se dedicar à vida do Espírito? Entende? Aí o cristianismo alcança a sua apoteose. Jesus vivo. Por isso Tomé vai dizer lá no seu evangelho, Jesus vivo disse. Que Jesus vivo é esse? É o Jesus que vem depois da crucificação, passar 40 dias com eles, explicando ensinamentos mais profundos e ocultos. A morte morreu. Acabou. Jesus venceu a morte. É isso que o cristianismo traz para nós. Chega a dar até vontade de chorar. A gratidão por esse Espírito é sem limite. A gratidão por ele é sem limite. Por que a gente não aprende tudo isso desde pequeno? Porque, mais uma vez, na medida que aqueles heróis da primeira hora morrem, nós fomos secularizando. Nós fomos transformando em rito externo o ensinamento de Jesus. Criamos uma igreja, criamos um cânone, perseguimos adversários, criamos impérios, criamos poder, criamos dogmas, criamos violência e não criamos o reino dos céus. Não criamos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Então, os ensinos de Jesus são os ensinos da liberdade. Não perca isso. Não perca isso de mente. Jesus liberta o homem para que o homem encontre a Deus, encontrando a si mesmo. Jesus é o cara. Difícil é o fã-clube dele. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. E nós somos profundamente reverentes a esse Espírito. Tudo bem? Acho que eu me empolguei falando de Jesus. O Edenilson pergunta primeiro se a proibição da reencarnação não tem a ver com Constantino. Não, não tem. Não tem. A gente vai ver um pouco disso. Tem a ver com outro concílio, quando é proibido o origenismo. Não tem a ver com Constantino. Essa história não é verídica, não está nos anais dos concílios católicos. Aí alguém diz assim... mas isso é porque a igreja quis tirar e tal. A gente entra numa onda de teoria da conspiração ruim. O Denis vai dizer que estava, mas ele ainda não tinha acesso a documentos como a gente tem hoje, tá? Ele também pergunta para mim sobre a existência de seres elementais, gnomos, fadas, duendes. Eu não vou te responder isso, Edenilson. Aparece na obra de Kardec referências a esses seres. Aparece em algumas outras obras. Aparece na série André Luiz. Mas o tema ainda é por demais obscuro. Alguns médiuns têm as suas percepções referentes a esses seres, mas na impossibilidade de que eu te responda algo
que seja consolidado, eu prefiro não responder. O que eu digo é que existem seres na transição do animal, para o homem. Mas, por enquanto, nós só sabemos isso. Não sabemos muito mais. Um dia que a gente se encontrar pessoalmente, a gente conversa até cansar sobre isso. Tá bom? Hoje eu não vou indicar livros. Os livros que eu indiquei na semana passada valem para hoje. Eu também gostaria de fazer um convite para que vocês curtissem e se inscrevessem no canal da Sociedade Espírita Primavera. Eu indiquei para vocês na semana passada e uma companheira nossa da Casa Espírita, muito generosamente, pegou o canal e está fazendo uma reunião de vídeos com os nossos estudos, e nós também vamos inserir vídeos de um outro companheiro que é muito bacana, que é o Humberto Schubert Coelho. Tem temas que ele aborda muito bem, além de alguns outros amigos que a gente recebe aqui em Juiz de Fora e tal. Então, não custa nada. Se você tiver disponibilidade de tempo, um pouquinho, se inscreve lá na Sociedade Espírita Primavera e você vai ter um montão de vídeo bacana, tá? Inclusive lá os outros vídeos que eu fiz sobre cristianismo. Eu não vou ficar aqui com o mesmo tempo que eu tinha lá para falar de cristianismo, né? Mas tem umas coisas bem legais para quem quer estudar o tema, tá certo? Eu, mais uma vez, agradeço a vocês o carinho de estarem conosco aqui. Desejo que o estudo continue positivo. Peço que vocês, no momento de oração, sempre se lembrem de nós, né? Se lembrem desse nosso encontro, se lembrem de mim. Incluam nas suas preces, por gentileza. E peço a Deus que nos permita muitos e muitos encontros ainda pela frente. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima segunda-feira.